Ei, gente, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula? A gente vai começar pelo experimento. Então vamos abrir a apostila aí na página do experimento para vocês conferirem comigo. Vou fazer junto com vocês, tá? Então vamos lá. Eu tenho um copo com mais ou menos 100 ml de água e eu vou colocar uma colher mais ou menos de areia, ó. Tem uma areia aqui. Vou colocar aqui para misturar. Vamos agitar, ó. Tô misturando. Deixar aqui agora. Em outro copo, que eu também já tenho a água aqui, ó. Vou colocar uma colher de sal de cozinha. Então, vamos fazer a nossa mistura, ó. Tem um sal aqui, vou misturar o sal. Ó, tô misturando o sal. A gente agita bem e a gente vai observar essas duas misturas que nós fizemos. Então, olha só. Eu tenho a mistura com areia e água e a mistura com sal e água, certo? Então, considerando o aspecto visual dessas misturas, a gente olhando para elas, né? Tô olhando para elas. Qual vai ser a diferença? Então, a mistura 1, que é a mistura de areia e água, eu tenho um aspecto não uniforme, né? Eu consigo ver aqui, ó, areia e a partezinha da água. Então, ela tem duas fases. O de vocês eu também acredito que tenha ficado assim. Ó, vou chegar mais perto pra ver se dá pra ver, ó. Aqui eu tenho areia, tá vendo? Essa fase aqui da areia e essa fase da água que tá suja, né? Nessa mistura aqui, ó, eu quase não consigo identificar. Se eu misturasse mais ainda, o sal ia estar mais dissolvido. Então, como eu misturei pouco, ele não está todo dissolvido, mas ele dissolve totalmente na água. Então, nessa mistura 2 aqui, ó, eu tenho uma única fase. Eu não consigo diferenciar aonde está o sal e aonde está a água. Ó, chegar pertinho. A gente não consegue saber, né? Qual a parte que tá com sal e qual a parte que tá com água, porque ele ficou misturado nessa água. Então, a resposta da 1 é essa. Então, o aspecto visual que a gente consegue ver nessas duas misturas é que essa não tem um aspecto uniforme e apresenta duas fases, e essa tem um aspecto uniforme apresentando uma fase só, porque o sal, né, foi dissolvido pela água, conseguiu se misturar na água. No procedimento 2, nós temos... trocar aqui o copo de água. Então, eu tenho água. Eu vou colocar um pouquinho de álcool. Vamos lá. Nessa mistura 3 agora. Coloquei aqui, ó, um pouquinho de álcool. Vamos misturar, então, álcool e água, certo? Ó. Sem misturar, a gente já vê que não dá pra entender o que é o que, né? Na outra mistura, a gente vai pegar um copo de água também, né? 100 ml mais ou menos. E vai colocar um pouquinho de óleo de cozinha. Ó, aqui tem óleo de cozinha. Olha que lindo que fica. Olha. Então, a gente vai misturar, ó. Mesmo eu misturando, ó. Misturei. Mesmo assim, quando vai parando de misturar, o que acontece? Vai separando. Ai, essa mistura é tão linda. Então, aqui tá perguntando o aspecto visual também dessas duas misturas. Mistura 3 e mistura 4. O que acontece? Qual é o aspecto visual? O que eu consigo visualizar olhando para essas duas misturas? Então, na mistura 3... eu tenho um aspecto uniforme, eu vejo uma fase só, porque o álcool e a água, eles se juntaram, eles se uniram. Então, eu não consigo identificar olhando para ela qual que é a água e qual que é o álcool, certo? E na mistura 4, eu consigo identificar que aqui eu tenho água e aqui eu tenho óleo. Então, eu consigo identificar que eu tenho duas fases nessa mistura. Então, ela não tem um aspecto uniforme. Eu consigo ver, ó, o óleo aqui em cima e a água aqui. Então, por que isso acontece? Porque o óleo ele é menos denso que a água. Então, ele vai ficar na parte superior e a água vai ficar na parte inferior.
Aqui no procedimento 3, tá pedindo pra gente usar um conta-gotas. Se você tiver, tudo bem. A gente vai conseguir fazer o experimento certinho. Se não tiver, não tem problema, mas presta atenção na explicação. Então, a gente vai utilizar primeiro a mistura 3, que é a mistura de álcool e água. Então, se eu pegar o conta-gotas e tirar um pouquinho de material da superfície, ou se eu tirar de baixo, né? Vai ser a mesma coisa, porque eu não consigo separar essa água e o álcool. Então, se eu tirar tanto aqui de cima ou quanto aqui de baixo, eu vou tirar a água e álcool misturado do mesmo jeito. Se eu fizer isso, é o que pergunta aqui, ó, na amostra 4, que eu tenho água e óleo, quando eu tirar aqui embaixo com conta-gota, eu vou estar tirando somente água. Se eu tirar aqui em cima na superfície, eu vou estar tirando somente o óleo. Então, a gente consegue separar essa mistura. Por causa dessas fases, a gente consegue tirar separadamente cada elemento que está formando essa mistura. Então, ó, vocês fizeram aí, cuidado com o descarte, né? Vamos jogar no lugar certinho. E fomos fazer essa conclusão. Então, olha só. Na mistura 1, nós tivemos mistura 1, areia e água. Nós temos uma mistura heterogênea, ó, duas fases, a gente consegue separar os elementos. Mistura 2, água e sal. Mistura homogênea, tem uma fase só. A gente não consegue distinguir qual é a água e qual que é o sal, porque eles foram misturados. Mistura 3, água e álcool. Homogênea, tem uma fase só. A gente não consegue diferenciar o que é água e o que é álcool. E na mistura 4, heterogênea, água e óleo. A gente consegue saber a diferença de um e de outro. Consegue identificar os dois nessa mistura, certo? Aqui na B pergunta, que critério você utilizou para classificar as misturas em homogêneas ou heterogêneas? Então, o critério que nós utilizamos foi o aspecto visual. A gente olhou para essas misturas, a gente olhou para os copos onde a gente misturou e conseguiu identificar aqueles que tinham uma fase só e o que tinham mais de uma fase. E aqueles que a gente conseguiu olhar para o experimento e identificar o que se misturava e o que não se misturava. Espero que você tenha acertado aí, hein? Então, conserta aí se você errou alguma coisa e vamos continuar o nosso conteúdo. Com esse experimento, nós podemos perceber que alguns materiais eles podem se misturar ou não, que alguns conseguem se dissolver e misturar principalmente com a água. Por isso que a água é chamada de solubilidade. O álcool, ele se mistura bem à água, então a gente diz que ele é solúvel à água. Já o óleo, que ele quase não se mistura, né? Não se mistura totalmente, a gente diz que ele é praticamente insolúvel. Mas por que isso acontece? Acontece porque o álcool e a água, eles têm características semelhantes. E isso faz com que os dois consigam se misturar. Já a água e o óleo, eles têm características bem distintas. E isso faz com que eles não consigam se misturar. Além disso, o óleo, ele é menos denso que a água. Isso faz com que ele não consiga fazer essa mistura e fique na superfície. E a água fica embaixo. Em conexões, nós temos a questão do petróleo, que ele tem uma textura oleosa, né? Ele é refinado, ele é um combustível fóssil de origem animal e vegetal. Ele é uma mistura homogênea, formada por diferentes substâncias. Mas quando esse petróleo ele é jogado no mar, por algum tipo de vazamento, ele não consegue se misturar com a água. Então ele tem um cheiro forte e ele é extremamente tóxico. Então, quando derramado ao oceano, ele causa um impacto ambiental, uma poluição ambiental muito grave. No caso desse vazamento de petróleo no mar, o líquido ele se espalha rapidamente, afetando praticamente uma cadeia, o ecossistema inteiro. Por quê? Os pássaros que se alimentam de peixes daquela região onde foi afetado, além de ficarem intoxicados, as suas asas vão encher, as suas penas, né, vão encher desse óleo, desse petróleo, e eles não vão conseguir voar, porque vão ficar pesados. Então, eles não conseguem ir para outros lugares e acabam morrendo por causa dessa intoxicação também. Além disso, essa camada preta de petróleo que forma em cima do mar
faz com que os raios solares eles não penetrem com a necessidade que as algas precisam para realizar a fotossíntese. Nisso, acaba causando um desequilíbrio ecológico, porque as algas elas servem de alimentos para outros peixes, que vão servir de alimentos para outros peixes, e assim por diante. Então, ele acaba quebrando uma cadeia alimentar. Então, por isso que é considerado uma poluição ambiental grave. Aqui nós temos imagem de alguns seres vivos, né, que são afetados por esse petróleo. Aqui nós temos um caranguejo e aqui nós temos um tipo de pássaro. Então, como eu falei, a camada de água dificulta a chegada de luz e isso compromete o processo de fotossíntese realizado pelas algas. Vocês podem grifar esse pedaço aqui, também afetando outras cadeias marinhas. Além disso, nós não conseguimos distinguir os componentes de uma mistura heterogênea sem o auxílio de um aparelho. Então, nem sempre a gente consegue, pelo aspecto visual, olhar para aquela mistura e identificar que ela é heterogênea. Então, às vezes, a gente precisa de algum mecanismo, algum aparelho, alguma coisa para poder fazer isso. É o caso do nosso sangue. Então, se a gente não tiver uma centrífuga para poder separar todos os componentes que formam o nosso sangue, a gente olha para ele e vai achar que ele é homogêneo, certo? Então, nem sempre a visão vai definir se aquela mistura é homogênea ou heterogênea. Porque o sangue, por exemplo, quando ele é passado, quando ele é observado a olho nu, a gente imagina que ele é homogêneo, né? Então, quando uma amostra de sangue é colocada no microscópio, vocês podem grifar essa parte aqui, a gente consegue visualizar as hemácias que formam aquele sangue, os leucócitos e as plaquetas. Então, nosso sangue é uma mistura heterogênea porque é formada de várias substâncias. Outro exemplo que nós temos, né, que é muito fácil isso em casa, e o leite de caixinha a gente quase não vê, mas naquele leite de vaca que as pessoas costumavam tomar mais antigamente, a gente conseguia perceber mais nitidamente. Esse de caixinha a gente quase não percebe. Mas o leite, ele tem várias gotículas de gordura. Então, ele é feito, tem muita gordura nesse leite. Então, se a gente olha para ele, a gente vê aquele aspecto branco e imagina que ele é homogêneo, certo? Mas, quando ele é observado no microscópio, a gente consegue verificar vários floquinhos de gordura. Portanto, o leite também é uma mistura heterogênea. Agora que vocês já sabem a diferença entre mistura homogênea e heterogênea, não precisa fazer o Fazendo Ciências agora, né, da página 9. Eu quero que vocês façam as atividades da página 10, 11 e 12, que vai até o número 6. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Estou à disposição. Beijos!